Graça e paz, amados, que bom estar aqui mais uma vez por meio deste canal para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje a temática é as crianças no foco do reino, desafios. O texto de Marcos, capítulo 10, versículo 14, diz para nós assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Amados, que o Eterno nos guie nesta ministração, que a partir dela nós possamos, assim, dar mais atenção às nossas crianças na igreja, porque é um desafio, mas com o poder de Deus nós podemos sim tratar essas crianças, amados, que estão na igreja, que faz parte do nosso convívio, seja nossos filhos, sobrinhos, netos, que nós possamos, assim, a partir dessa lição, ter um olhar diferente para essas crianças, amém? Como essa criança é recebida, assim, na igreja, faz muita diferença. Essa criança que nasceu em um lar cristão, filho de pastor, filho de um presbítero, de um obreiro, filho de um irmão, de um cristão, amados. E a diferença dessa criança que chega já nos seus 8, 10 anos, que os pais tinham uma vida fora da presença de Deus, tem diferença de costumes no lar. Então, que nós possamos, assim, tanto essas crianças que já faz parte da igreja, quanto essas que está sendo recebida, ou mesmo através de um projeto social desenvolvido pela igreja, que a atenção, amados, possa ser dobrada em relação a essas crianças. A criança, ela precisa de carinho, ela precisa de afeto, a criança, ela precisa de atenção. E como igreja, nós precisamos tratar com carinho essas crianças. Segunda Reis 5, 2 a 4, nós queremos ler este texto, e depois Marcos 39 e 35. Vamos primeiro ao texto de Segunda Reis, capítulo 5, 2 a 4. Segunda Reis 5, 2 a 4, diz assim o texto sagrado: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Agora o texto de Marcos, capítulo 9, 35 a 37. Evangelho segundo Marcos 35, 9, 35 a 37. Diz assim: E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhe: Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Aleluia. Amados, quando nós falamos do ministério infantil na igreja, o que vem à memória? Porque muitos acreditam que o ministério infantil é ali um depósito de crianças para não atrapalhar o culto, o culto dos adultos, o culto árduo dos adultos, né? Alguns acreditam que é justamente isso. Mas é importante entender que
culto, o Ministério Infantil, o departamento infantil, não sei a nomenclatura que se utiliza, você utiliza, mas o conteúdo precisa ser diferenciado. O Ministério Infantil, a linguagem precisa ser uma linguagem acessível àquelas crianças ali. Compreender, amados, a necessidade de dividir ali por faixa etária, porque uma criança de 3, um exemplo, uma criança de 2 até 5 anos, ou de 3 a 5, tem uma mentalidade diferenciada de uma criança de 6 a 8 anos. Então, assim, essa divisão de faixa etária é importante fazer para que a linguagem seja acessível para cada faixa etária. E entender ainda, amados, que cada faixa etária tem ali o seu período que ele vai ter a atenção por determinado período, que consegue ali manter a sua atenção. No processo de, amados, no processo de, assim, evangelismo infantil, a igreja ela precisa pensar melhor a respeito da forma para evangelizar essas crianças. Afinal, essas crianças serão os adultos do amanhã. E aquilo que for falado, a semente que for plantada ali naquele coração, germinará. E é preciso, é necessário ter assim uma dedicação maior a esse departamento, a esse ministério infantil. Uma sala do Ministério Infantil não é um depósito de crianças para atrapalhar o culto da membresia. Não funciona assim, amados. Muitos filhos de crente, muitos filhos de pastores, filhos de líderes, no geral, na sua idade adulta, tende-se a afastar da presença de Deus quando não teve lá na infância um acolhimento dentro da igreja para que ele pudesse se sentir parte, se sentir aceito. Nós precisamos ampliar a nossa visão em relação ao departamento infantil. A igreja, como ali um ambiente, né, para tornar para essas crianças um ambiente prazeroso, para ela se estar, para ela desejar vir. Então, quando se vê essa criança, depois da idade adulta, quando se vê dona do seu próprio nariz, ela decide se afastar pelo fato de que eu não me sentia aceita, eu não me sentia parte, sempre era, fica quieto, não fala, você não sabe, não faça isso, sai para fora. Então, sempre tratando a criança como alguém insignificante. Nessa lição, nós vamos assim procurar compreender, amados, ter um olhar diferenciado para a criança, no processo de ouvir, de evangelizar, de entender essa criança, e isso, amados, requer envolvimento, isso requer sair da zona de conforto, a membresia, para que possa fazer isso com os pequeninos dentro da igreja. Nosso primeiro tópico, queridos, olhar, ouvir e ensinar as crianças. Segunda Reis 5, o texto diz ali que nós lemos, o texto inspirativo, Segunda Reis 5, nós lemos a partir do 2 até o 5, certo? Mas quero chamar a atenção lá para o versículo 3, que eu quero ler aqui novamente. O vento levou minhas folhas aqui. O versículo 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Por que essa menina, essa
que era escrava, ela tem isso em mente. Ela, naquele momento ali, olha o contexto, ela era escrava. A Síria havia levado cativo o seu povo, o povo de Israel. E nesse contexto ali, ela era escrava, ela servia a esposa de Naamã. Ela era serva da esposa de Naamã. Então, amados, ela se viu ali numa oportunidade de falar dos ensinamentos dela da infância, de que ela havia recebido dos seus pais, que ela havia recebido ali, fazendo parte do contexto povo de Deus, povo de Israel. Então ela transmite isso, porque em Israel havia um profeta, havia um homem de Deus, alguém que fazia, amados, deixava ser usado por Deus. Então ela vê aquele contexto, Naamã todo cheio de lepra, e ela vê ali a oportunidade de fazer o quê? A oportunidade dela transmitir os ensinamentos que ela havia recebido, amados. Olha que interessante o ensinar essa criança, o parar para dedicar, para ouvir. Então, amados, veja só, o nome dela não é revelado. Conta, fala que é uma menina, depois Naamã diz uma jovenzinha. O nome dela não é revelado, mas Deus havia um propósito, havia destinado um propósito para aquela menina, cujo nós não sabemos o nome. E ela foi corajosa. A coragem dessa menina mexeu com a estrutura de Naamã. A coragem daquela menina mexeu com a cabeça daquele homem, que ele viu, olha, assim e assim falou para mim a pessoa que estava lá na minha casa, no contexto em que eu estou inserida. Assim falou ela. Amados, então, amados, Naamã deu crédito à fala daquela menina. E ele vai até o seu superior e ele diz a respeito daquilo que mexeu com a estrutura dele. Queridos, muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas não vão me dar crédito, não vai, como que vai, assim, entender, não vai dar credibilidade à palavra. Queridos, quando somos escolhidos, o Senhor, Ele fala através de nós. Quando nós somos escolhidos por Deus, amados, não precisa pensar que não vai dar crédito, porque aquele a mensagem, ela é maior do que o mensageiro. A mensagem é que faz o efeito, não é o mensageiro. Não estou causando ou tentando dar descredibilidade a ninguém, mas o foco deve ser na mensagem e não no mensageiro. E então, amados, Deus usa aquela menina, pois Deus pode usar uma criança, Deus pode usar, queridos, quem Ele quer, no contexto que Ele quiser, porque Ele é o dono da mensagem. E a sua palavra, ela deve ser transmitida. Amados, aquela menina transmitiu a palavra com segurança, aquilo que ela conhecia, aquilo que ela tinha entendimento, ela transmitiu aquilo pelo qual ela tinha visto e ouvido e aprendido também com os seus. Queridos, Marcos 9:35, vamos ao texto. Nós observamos assim Jesus dizendo ali aos seus discípulos, dando ali um ensinamento aos seus discípulos. Até porque, queridos, de repente sobe
como que eu posso dizer? Sobe aquele, me fugiu aqui a palavra, mas sabe quando a pessoa acha que ela é maior que o outro, nesse sentido de superioridade? Então, Jesus estava ensinando aqui em Marcos 9, 35, amados aos discípulos. E ele assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aí ele traz ali uma criança, o versículo 36, ele toma uma criança em seu colo e diz o que aos discípulos: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amados, as crianças eram vistas naquela época como alguém de segunda classe. As crianças eram vistas naquela época como alguém, assim, alguém deixado de lado, sem muito valor, porque quem iria dar crédito à fala de uma criança, quem vai dar a força de uma criança? Jesus, então, ensina que não deve ser desta forma, amados. Ele abre ali a visão dos seus discípulos em relação ao cuidado, ao zelo para com as crianças. Ele ensina que não devia ser tratado assim. Então ele ensina, amados, precisamos ser humildes, precisamos ser simples como essas crianças. As crianças são, assim, amados, são levadas, as crianças são amadas por Deus. As crianças são, assim como Deus morreu na cruz, ele morreu pelo ser humano. Uma criança é um ser humano. E muitas pessoas querem desvalorizar, dar um descrédito, mas as crianças são aquelas que levam o amor de Deus ao coração dos pais. Quantos pais vêm para a igreja por causa dos filhos? Porque os filhos foram convidados por um coleguinha e foi na escola bíblica e foi a um projeto, participou de um projeto da igreja, então convida esse pai para vir. A criança aprendeu que deve fazer a oração no momento da refeição, lá na escolinha, e aí ela começa a pedir para os pais, antes da refeição, que orem também. Queridos, veja bem, as crianças são instrumentos de Deus para tocar o coração dos pais. É necessário investir tempo no ensinamento das crianças, olhar, amados, com atenção. Hoje, muitos pais não não conseguem frisar assim, os olhos aos seus filhos, não para transmitir valores espirituais aos filhos. Muitos pais, eu digo aqui, pais de filhos de cristãos, não tem esse afago, esse aconchego dos pais, essa transmissão de valores espirituais, amados, não faz essa transferência. Muitos estão preocupados em, assim, dar presentes, preocupados em deixar uma herança ao filho, ou suprir a necessidade que ele não teve lá na infância dele. Ele quer fazer com que o seu filho tenha agora, queridos, na sua infância, que os filhos não se privem, não passem por privações como ele passou lá na sua infância. E isso, amados, tem muitas vezes afastado os seus filhos do reino, essa preocupação demasiada em correr atrás de recursos, quando às vezes o filho quer um abraço, quer um beijo, quer que senta e ouça, quer contar dos seus sonhos, que são sonhos assim, surpreendentes.
Então, assim, muitas vezes os filhos querem somente isso. Queridos, como cristãos, nós precisamos ter uma visão diferente em relação a o que estamos deixando para os nossos filhos. Precisamos refletir em relação a isso, o que estamos deixando, que legado está sendo deixado aos filhos. Se nós desejamos ter adultos influentes ou adultos influenciadores no reino de Deus, nós precisamos influenciar essas crianças, porque eles serão os adultos de amanhã. Se nós queremos que nossos filhos sejam pessoas cheias de fé, pessoas temorosas ao Senhor, nós devemos transmitir isso a eles, transmitir essa influência da fé, transmitir esse temor que nós temos a Deus, devemos transmitir aos filhos. Nós precisamos influenciar nossos filhos para as coisas do reino. Acreditamos, amados, que o reino acreditamos que o ensino e o cuidado das crianças são grandes desafios dos pais nesses dias atuais. Sim, são grandes desafios. Muitos têm deixado para a escola, para a igreja, e quando na verdade era parte dos pais, a parte dos pais, muitas vezes está sendo deixada de lado, sem fazer. Certo? E a escola tem assumido um papel que não é dela. A igreja tem assumido um papel que não é dela. Mas eu lembro de uma vez, eu estava na casa de um casal de pastores, e aí a mãe, passou lá uma mãe e falou assim: pastor, eu queria muito que o Senhor conversasse com o meu filho, porque acaba o culto, adolescentes, acaba o culto, fica lá na porta de casa, fica até meia-noite, 1 hora da manhã, aquela converseira na porta da minha casa. Eu não quero isso. Eu achei incrível a atitude do pastor. O pastor falou assim: irmã, ele está na frente da sua casa, ele é seu filho. Como se estivesse aqui na frente da igreja, até 1 da manhã, aí eu poderia sim fazer o processo de intervenção. Mas ele está na porta da sua casa e é seu filho. Tem coisa que não é do pastor, é do pai, é da mãe. Então, assim, ele ainda com muito cuidado, é um pastor tão paciente, tão calmo. Aí ele disse assim: olha, não fique chateado comigo, mas faça o seu papel de mãe. Faça o seu papel de mãe. Então, assim, amados, e se aquele pastor tomasse ali a rédea e falasse: olha, quero conversar aqui com os adolescentes hoje, não quero que fica mais na porta da irmã tal. Como assim? E entende que tem coisas que não é da igreja, é dos pais. Então, amados, precisamos compreender como pai, como o papel dos pais, o papel dos líderes eclesiásticos, o papel da escola, que se cada um fazer o seu papel, amados, ali, não peça para ninguém. E teremos adultos cheios de caráter, principalmente cheios de fé, que é o contexto que nós estamos inseridos. As crianças, elas precisam ser vistas, elas precisam ser discipuladas, elas precisam, amados, de exemplos a seguir, elas precisam disso. A história está sendo construída e ela precisa de uma diretriz, elas precisam de uma diretriz. Segundo, amados, a evangelização de crianças, um grande desafio. Crianças são terreno fértil para a propagação do Evangelho. As crianças, elas se submetem à palavra de Deus de uma forma com mais facilidade. A criança, ela tem essa maior facilidade. Eu ia à igreja desde os 6 anos, 7 anos de idade, e às vezes escondido da minha mãe, que a igreja ficava bem pertinho da minha casa, e ia escondido, porque a minha mãe não era evangélica, ia escondido lá, ia na escola bíblica, ia
amados, e aquela sementinha foi sendo lançada no meu coração. Aquela sementinha ia sendo lançada. Eu tinha o quê? 6 anos, 7 anos de idade. E a semente ia sendo lançada. Então, não pensa que você está falando lá para uma criança de seja bebê. Eu canto, eu oro, eu faço devocional com meus filhos desde a barriga. E agora também eles assim, amados, um de 6, um de 12, também ensino, falo, amados, porque uma vez a pediatra disse, eu dizia assim, ai doutora, porque meu Joás é uma bênção, ele não para, não consegue fazer isso. Mãe, ele entende tudo, ele desde bebezinho. Mãe, ele entende, não pensa que ele não entende, porque ele entende. Ele entende o que você fala, ele compreende o que você mostra, e é através das suas ações que ele vai imitando, porque ele não sabe ainda, é o mundo da descoberta, e você é o guia. Sabe, queridos, muitas vezes nós achamos, a criança não sabe sim. Ela está entendendo, ela está ouvindo, ela está ali captando tudo que está sendo dito, que está sendo falado. A igreja, ela precisa investir, amados, no ministério infantil. Precisa investir ali, talvez não seja esse o termo, mas investir pesado no ministério infantil. Porque às vezes investe no som, investe no patrimônio, no geral, mas deixa ali o ministério de criança de lado. Vai deixando o ministério infantil de lado. A igreja precisa atentar para o ministério infantil. As crianças que nasceram na igreja, filhos de pastores, de presbíteros, de obreiros, filhos de irmãos, filhos de crente, amados, eles são gerados de uma forma que, se os pais não der o exemplo lá na casa, ele vai começar a fazer lá na escola, diferente. E aí, o que vai ser dito? É filho de crente. Olha, ainda é filho de pastor, é filho de presbítero. Sabia que ele é filho de um obreiro lá da igreja tal? É assim que é intitulado. E assim, nós precisamos atentar o que está sendo transmitido aos nossos filhos, para não ficar só de palavras, mas as nossas ações precisam refletir, porque eles copiam o que nós fazemos. As crianças que, amados, elas chegam, seja através de um projeto realizado pela igreja, ou mesmo os pais que se convertem e trazem os seus filhos, e essas crianças que já fazem parte da igreja, elas precisam cativar essas crianças que estão chegando. Ela faz parte de um outro contexto, às vezes não tinha o hábito de orar antes de deitar, antes de acordar, não tinha o hábito de orar ao fazer a refeição, não tem o hábito mesmo de estar ali, de dividir, fazer, sabe a divisão que aprende até na creche? Olha, tem que dividir o lanche, apesar que isso é bíblico, não é mesmo? A igreja primitiva, elas acostumaram a ter tudo em comum, a partir o pão, a estar junto, a comer junto, e eles tinham esse processo. Então, amados, as nossas crianças, que já faz parte do contexto da igreja, ter essa chamada, esse acolhimento para esses que estão chegando. Porque as crianças que chegam, elas precisam se sentir acolhidas, elas precisam se sentir à vontade, amados, para que elas possam se sentir parte de. É assim que funciona. E para isso, amados, o trabalho começa muitas vezes lá na casa do cristão, com os seus filhos. Evangelizar, amados, uma criança é pensar em um futuro adulto desenvolvendo ali aquela semente.
é pensar em um futuro adulto ali que frutificando, ganhando outras almas para Jesus. Eu disse que a semente começou a ser lançada no meu coração com 7 anos de idade. Então a semente ficou ali, foi germinando. Queridos, aqueles que lideram o departamento infantil, eles precisam agregar valores também. Precisam agregar valores às crianças, entender que não é fazer um cultinho. Eu mesmo não gosto dessa palavra, cultinho, porque é culto ao Senhor, não no diminutivo, certo? Um cultinho ao Deusinho não funciona assim. Então, assim, é culto na faixa etária infantil, é um culto infantil. Por quê? E essa pessoa que faz parte desse departamento infantil, ela precisa compreender que o culto continua sendo para Deus. É um culto, só que com uma linguagem na compreensão daquela faixa etária de idade, adaptada à palavra, adaptada àquela faixa etária de idade. Terceiro, entender o que a criança representa no reino. Como eu disse anteriormente, quantos adultos se acham o tal? Quantos adultos se acham superior, queridos? E, assim, você consegue identificar o papel da criança no reino de Deus? Será que o papel da criança é menor porque ela é menor em estatura? Se tratar de estatura, eu com 1,49, então eu tô assim, então eu devo ser a menor da menor e com a graça de Deus. Sabe, queridos, não se trata disso. Você consegue, assim, observar no contexto de Marcos 9, 35 a 37, Jesus falando que quem quer ser o maior, deixa eu voltar o texto para não falhar, eu gosto de ser fidedigna ao texto. Veja só, mas eles o 35, e ele assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Será o último e servo de todos. Eu digo que eu prefiro ser a última no céu a chegar do que ficar fora do céu. E os discípulos, eles estavam naquele contexto ali de quem é o maior no reino de Deus. Então, quem quer ser o primeiro tem que ser servo e servo de todos, amados. Se alguém quer ser o primeiro, deve ser o último e servo de todos. Veja bem, amados, a criança, ela tem um papel importante no reino de Deus. Nós nascemos com um projeto de Deus. Nós nascemos com uma missão específica. Entenda que a criança, amados, ela não tem um papel menor no reino de Deus, porque ela é menor, porque ela é criança. A criança são ali os herdeiros do reino de Deus, Marcos 9. Quando nós paramos para analisar, queridos, o quanto uma criança é inocente, nós precisamos assim compreender com elas, aprender com essas crianças. O adulto, ele foca no quê? O adulto, ele foca numa marca, o adulto, ele foca em uma grife, o adulto, ele foca na classe social, o adulto foca em coisas desnecessárias. Mas a criança, queridos, ela foca naquilo que é necessário. Ela vai direto ali, olha, se você oferece a criança, você dá. Uma vez uma tia foi à minha casa com um sobrinho, e aí eu ofereci, olha, aceita gelatina? Eu fiz gelatina pela manhã, aceita gelatina?
Aí ela disse assim, ele não come gelatina. Aí ele disse assim, eu como sim, tia, pode trazer, pastora, que eu como. Eu trouxe, sei que ele comeu uns 3 potinhos de gelatina. Veja bem, então a criança é sincera, ela, às vezes o adulto vê uma atitude ali e fala, acha que aquilo é para sempre, mas não. A criança está nesse processo de desenvolvimento e ela é sincera nas suas atitudes. A igreja, amados, precisa levantar contra essas artimanhas e reafirmar o valor ali, amados, incalculável que o Senhor pagou por cada vida, e isso inclui as crianças, por cada vida. A criança, amados, ela é uma sonhadora. A criança, ela é alguém que projeta ali na sua mente. E, assim, o adulto, ele precisa ser aquele adulto responsável que vai dando a diretriz para o sonho dessa criança, para a realização do sonho dessa criança. Você deixa Deus impactar, amados, você permite que Deus cause impacto na vida de outros, através da sua vida, você sendo o instrumento que impactou aquela vida. Tenha em mente que o evangelizar é mostrar Jesus através do nosso testemunho. E as crianças estão vendo o nosso testemunho. As crianças estão ali atentas aos nossos testemunhos. Por isso nós precisamos estar atentos às nossas atitudes diante das crianças. E principalmente, queridos, lá no lar, precisamos estar atentos em relação a isso, certo? Que nós possamos ensinar as nossas crianças, que são o futuro, amados, influenciadores. Essa semana eu colocava meu filho para deitar e ele perguntou, mãe, o que é missionário? Aí eu disse para ele, né, o missionário, para que ele pudesse entender, ele tem 6 aninhos, para que ele pudesse entender, o missionário é aquele que leva a palavra de Deus a outras vidas que não conhecem a palavra de Deus, seja em outro país, seja em outra etnia, essas pessoas. Eu falei, e a tia é missionária, que a minha irmã é missionária lá em Moçambique. Aí eu falei, a tia Cida é missionária, ela está lá fazendo missões. Ah, sim. Falei, mas por que você está fazendo essa pergunta para a mamãe? O que é um missionário? Por que você está desejando saber o que é um missionário? É porque Jesus fala para mim ser um missionário. E como que ele fala para você? Aqui na minha cabeça. Como? Eu fui instigando ele, né? Quando eu estou brincando com os meus coleguinhas, aí eles vão fazer as coisas erradas, aí eu falo, aí vem na minha cabeça para mim falar para ele. Falei, por que você não fala? Aí ele falou assim para mim, ah, mãe, eu fico com vergonha. Não, não pode ter vergonha. Então Jesus está chamando você para ser um missionário e você não quer ser um missionário. Aí ele falou, ah, mãe, eu tenho vergonha, mas Jesus vai abençoar você para você não ter mais vergonha. Então, queridos, as crianças são inocentes. A verdade é essa. E nós, seja como mãe, seja como tia, seja como tio, como pai, como professor, você, amado, como líder, amado, seja ali, você precisa transmitir um testemunho vivo, eficaz, porque essa criança vai reproduzir a partir daquilo que ela ouvir de você, certo? Então essa foi a nossa lição, a criança no foco a criança no foco do reino, desafios. E que o Eterno possa nos abençoar a cada dia a cuidar de nossas crianças. Amém? Senhor, neste momento nós oramos com cada um que esteve assistindo esse estudo bíblico, que o Senhor possa operar grandemente, ó Pai, na vida de cada um.
Que o Senhor possa abençoar, seja como pai, como avô, como tio, tia, ó Deus, como líder de um departamento, que possa, ó Deus, ou mesmo como irmão ou irmã mais velha, que possa sim, ó Deus, transmitir esta mensagem para que a criança, acessível, para que a criança possa compreender e mais tarde ela vir reproduzir esta mensagem aprendida ainda na infância. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês e Deus abençoe. Amém? Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Lembrando que se você ainda não inscreveu aí no canal, se inscreva para que nós possamos assim ter mais oportunidade, ter mais facilidades para trabalhar no canal. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.